Expulsa da família, descobri um segredo chocante sobre o casamento do meu irmão. Aquela manhã começou como qualquer outra, mas rapidamente se transformou em um pesadelo. Os gritos ecoavam pela casa, mais altos que os pratos quebrando. Você não entende nada, Clara! Meu pai berrou, o rosto vermelho como um tomate maduro. A dor no meu peito era tão intensa que cheguei a sentir um nó na garganta. O desentendimento com meus pais explodiu em uma briga que parecia infindável. As palavras cortantes despedaçavam meu coração. Saia da nossa casa. E eu saí. Sem rumo, sem um lugar para ir. Apenas peguei algumas coisas e deixei tudo para trás. O sol brilhava, mas tudo o que consegui sentir foi a escuridão em meu peito. Enquanto vagueava pelas ruas, uma ideia apareceu. Eu precisava organizar minhas coisas. O som de desespero e gritos ainda martelavam na minha mente. Ao chegar em casa, hesitei ao abrir meu antigo quarto, quase apagado na memória. Em meio ao caos, algo chamou minha atenção. Um diário empoeirado na estante. Era de minha avó, uma mulher cheia de mistérios e histórias não contadas. Com as mãos tremendo, comecei a folhear as páginas amareladas. O cheiro de canela parecia contradizer a tristeza. Entre relatos sobre sua juventude e receitas de doces, algo se destacou. Uma menção ao casamento de Daniel. Um trecho que dizia: o pacto deve ser mantido, mesmo que o coração do homem desvie. Meu coração disparou. O que era esse pacto? Por que minha avó falava disso em um diário que tinha mais de 50 anos? Enquanto eu lia, a sensação de que estava prestes a desvendar um segredo sombrio aumentava. Daniel sempre fora o filho favorito, e suas decisões sempre pareciam acertadas. Mas o que estava escondido por trás desse casamento? O dia do enlace se aproximava, e uma sombra pairava sobre a alegria da ocasião. De repente, um pensamento se formou. Se eu revelasse isso, a família poderia desmoronar. Minha mente era uma tempestade. Eu não era mais bem-vinda naquela casa, mas o que eu descobriria poderia arruinar tudo o que conhecia. Devia expor a verdade e arriscar um afastamento eterno? O que pensariam de mim, a filha rebelde que se atreveu a abrir velhas feridas? E então havia ele, o misterioso amigo de Daniel, sempre perto, assistindo. A forma como manipulava palavras e olhares deixava um frio na espinha. Ele sabia mais do que dizia. Às vezes, parecia que estava ali só para turbinar a tensão. Que segredos ele carregava? Com as horas passando rapidamente e o dia do casamento se aproximando, a urgência cresceu. Enquanto os ponteiros do relógio giravam, minha alma clamava por respostas. O que fazer? Revelar o que descobri e arriscar tudo, ou ficar calada e observar o desastre se desenrolar? Em um universo de incertezas, a pergunta que não saía da minha mente era: até que ponto eu iria para proteger aqueles que não me queriam mais? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o dia do casamento se aproximava, minha cabeça girava com perguntas e dúvidas. No entanto, a pressão crescente na minha mente não se comparava ao impacto daquelas palavras que encontrei no diário da minha avó. O pacto? De que pacto ela falava? As revelações estavam me consumindo. E a imagem do casamento de Daniel parecia desmoronar à minha frente, como um castelo de cartas prestes a desabar. Naquela tarde, eu decidi procurar Daniel. Queria entender o que ele escondia,
sua relação com aquele amigo misterioso e se havia alguma base para aquelas anotações. Respirei fundo. Meu coração pulsava rápido. Eu precisava saber. Ao chegar ao apartamento dele, a tensão era palpável. O cheiro de flores e doces que enchia o ar parecia irônico diante da situação que estava prestes a explodir. Bati na porta. Daniel abriu, sorrindo, mas seu olhar desvanecia. Clara! Tchê! Surpresa! Ele parecia nervoso. As mãos se mexiam inquietas no bolso da calça. Ao entrar, percebi que o amigo, o tal misterioso que tanto me incomodava, estava presente. Lucas, com seu jeito charmoso e enigmático, me cumprimentou. Algo em seu olhar me deixava inquieta. Havia uma sabedoria oculta que me deixava com arrepios. Concentrando-me, tirei do bolso a cópia do diário. Daniel, você precisa ver isso. Meu tom era firme, mas a voz tremia. Enquanto eu folheava as páginas empoeiradas, a expressão do meu irmão foi se tornando sombria. O ar estava pesado, como se a tensão do momento estivesse prestes a desencadear uma tempestade. Lucas simplesmente observou, como se soubesse que a verdade iria desmoronar. O que isso tem a ver comigo? Daniel disparou, sua voz alta. O casamento é honroso, é tudo o que sempre quisemos. Mas havia uma fragilidade em suas palavras, um desespero encoberto que fez meu coração gelar. Foi então que Lucas, com um sorriso que misturava compaixão e diversão, interrompeu. Na verdade, Daniel, você deveria contar a verdade para Clara. O clima mudou instantaneamente. Uma sensação gélida percorreu meu corpo. O que ele queria dizer? Olhei para Daniel, esperando uma resposta. Mas o que veio em seguida me deixou aturdida. Clara, você não entende. A verdade é que eu não vou me casar com ela. Não posso. Daniel falou de forma apressada, suas palavras cortando o ar como uma faca. Por causa do pacto. Não do pacto da vovó, mas de um acordo que fiz com Lucas. Meus olhos se arregalaram. O que ele estava dizendo? Um acordo? Que tipo de acordo? Meu coração estava a mil e a incredulidade tomava conta de mim. Daniel hesitou, mas Lucas sorriu, como se estivesse se divertindo com o desenrolar. Clara, eu sou parte do passado de Daniel que ele se recusa a encarar. O casamento é parte de um jogo, um teste. O pacto é mais profundo do que você imagina. A revelação atingiu a mim como um golpe. Um jogo? Um teste? O que isso significava? Minhas pernas tremiam. Eu mal conseguia ficar em pé. Daniel, por favor, não me diga que você... Eu mal consegui completar a frase. Ele olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas. Eu não fiz isso por mal. Havia razões. E Lucas, ele é quem tem a chave para se libertar. É uma questão de vida ou morte. O silêncio foi ensurdecedor. Meu sangue gelou. Daniel estava prestes a se vender por um capricho. E agora, tudo estava prestes a mudar. Eu sabia que a partir daquele momento, nada seria como antes. O eco das palavras de Daniel e Lucas pairava na sala, como um avião prestes a colidir. A verdade tem um preço, e às vezes é alto demais. E no meio daquela revelação devastadora, uma única e paralisante pergunta surgiu na minha mente. Até onde eu iria para proteger meu irmão, ou até mesmo a mim mesma? Diante de segredos tão obscuros, o silêncio na sala pesava como uma nuvem feita de segredos e medos. Daniel olhava para mim, nervoso, como se cada palavra que saísse de sua boca pudesse causar uma tempestade. Lucas, sempre calmo, sorria de um jeito que me dava arrepios. A verdade estava prestes a vir à tona, e eu podia sentir que nada seria como antes. Um acordo? Que acordo é esse? A urgência na minha voz cortou o ar tenso, como um grito descontido. Daniel hesitou, seu olhar vagando em busca de uma saída. É complicado, Clara. A fraqueza em suas palavras fez meu estômago afundar. Lucas então decidiu intervir. Sabe, Clara, a verdade é que esses jogos não são novos. Seu irmão e eu temos um passado que você ainda não conhece. Ele não se casará porque é parte de algo muito maior. O tom de Lucas era como uma lâmina afiada.
pronta para abri-lo em dois. Antes que eu pudesse reagir, o telefone de Daniel tocou, ecoando pela sala como um gongo horrendo. Ele hesitou em atender, mas uma expressão de desespero se fixou em seu rosto ao ver quem estava ligando. Não agora, murmurou, balançando a cabeça. Mas imediatamente ele atendeu, com uma voz trêmula. Oi, o que você quer? Eu não conseguia ouvir a voz do outro lado, mas o rosto de Daniel se transformou em um mapa de angústia. A conversa se desenrolava em murmúrios preocupados, enquanto eu e Lucas nos entreolhávamos curiosos e inquietos. O clima parecia mudar a cada palavra. Não, isso não pode ser verdade. A voz de Daniel se quebrou. Ele vacilou e a linha caiu. Olhei em seus olhos, procurando respostas. O que foi? Daniel, o que aconteceu? A urgência crescente me empurrava para mais perto dele. É a noiva. Ela desapareceu. As palavras dele caíram como uma bomba na sala. O casamento está cancelado. Ela sumiu antes da cerimônia. Um silêncio atordoante tomou conta do ambiente. Mas antes que eu pudesse processar isso, o olhar de Lucas se iluminou. É isso! O pacto não era só um jogo. Havia mais em jogo. Você não percebe? Clara, seu irmão nunca deveria se casar. Não agora. A cada instante, a verdade girava em minha mente como uma dança macabra. O que Lucas sabia? Ele parecia acessar um caótico conhecimento que eu não conseguia compreender. Você está dizendo que isso tem a ver com o desaparecimento dela? O pressentimento de que algo muito mais sombrio estava envolvido começou a se formar. Sim, o pacto implica muito mais do que imagina. Clara precisa ouvir a história completa. O apelo de Lucas estava repleto de urgência. Eu sentia por dentro que as peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar, mas em um formato horrendo. E então, de repente, a porta da sala se abriu com um estrondo. Uma mulher entrou, ofegante com os olhos arregalados. Era ela, a noiva, mas algo estava claramente errado. Seu vestido estava sujo, como se tivesse corrido por um campo, e a expressão em seu rosto era de puro pavor. Desculpe, eu não sabia onde mais ir. Meu coração disparou. O que aconteceu? Perguntei. A atmosfera eletrificada mudou, e todos os olhares se concentraram nela. A resposta poderia ser um divisor de águas. Eu ouvi tudo. O pacto. Algo está se movendo nas sombras. Ele quer me levar. Não posso me casar. Não a menos que você ajude. A cada palavra, a tensão na sala aumentava, como se o mundo estivesse prestes a desabar. De repente, a verdade parecia tangível. Uma linha tênue entre o real e o sobrenatural. Eu sabia que lá, naquela sala, tudo estava prestes a desmoronar. Uma nova camada de segredos se descortinava diante de nós, e cada batida do meu coração ressoava como um aviso. O que eu faria agora? A pergunta repicava na minha mente enquanto a nuvem de incerteza se formava mais densa e sombria. Até onde eu iria para não apenas proteger meu irmão, mas para desvendar o horror que se ocultava atrás daquela porta? O silêncio na sala pesava como uma nuvem feita de segredos e medos. Daniel olhava para mim, nervoso, como se cada palavra que saísse de sua boca pudesse causar uma tempestade. Lucas, sempre calmo, sorria de um jeito que me dava arrepios. A verdade estava prestes a vir à tona, e eu podia sentir que nada seria como antes. Acordo? Que acordo é esse? A urgência na minha voz cortou o ar tenso. Daniel hesitou, seu olhar vagando em busca de uma saída. É complicado, Clara. A fraqueza em suas palavras fez meu estômago afundar. Lucas decidiu intervir novamente. Sabe, Clara, a verdade é que esses jogos não são novos. Seu irmão e eu temos um passado que você ainda não conhece. Ele não se casará, por quê? Porque é parte de algo muito maior. O tom de Lucas parecia afiado, como uma lâmina prestes a cortar. Antes que eu pudesse reagir, o telefone de Daniel tocou, ecoando na sala como um gongo horrendo. Ele hesitou em atender,
mas a expressão de desespero tomou conta do seu rosto ao ver quem estava ligando. Não agora, murmurou balançando a cabeça. Imediatamente atendeu, sua voz tremulando. Oi? O que você quer? Eu não consegui ouvir a voz do outro lado, mas o rosto de Daniel se tornou um retrato da angústia. A conversa se desenrolava em murmúrios preocupados, enquanto eu e Lucas nos entreolhávamos, inquietos. A tensão mudava a cada palavra. Não, isso não pode ser verdade. A voz de Daniel se quebrou. Ele vacilou e a linha caiu. Olhei em seus olhos, buscando respostas. O que foi? Daniel, o que aconteceu? A urgência crescia dentro de mim. É a noiva. Ela desapareceu. Suas palavras explodiram como uma bomba. Um silêncio ensurdecedor tomou conta. Mas, antes que eu pudesse processar tudo, o olhar de Lucas se iluminou. É isso. O pacto não era só um jogo. Havia mais em jogo. Você não percebe? Clara, seu irmão nunca deveria se casar. Não agora. Um frio percorreu minha espinha. Lucas não parava de aumentar a tensão. A cada segundo, a verdade parecia mais próxima e eu estava prestes a desmoronar. Você está dizendo que isso está relacionado ao desaparecimento dela? A ideia de um mistério ainda mais profundo começou a me consumir. De repente, a porta da sala se abriu com um estrondo. Uma mulher entrou, ofegante, com os olhos arregalados. Era ela, a noiva. Mas algo estava claramente errado. Seu vestido estava sujo, como se tivesse corrido por um campo, e a expressão em seu rosto era de puro pavor. Desculpem, eu não sabia onde mais ir. Meu coração disparou. O que aconteceu? Perguntei. Ela olhou para cada um de nós, seu rosto pálido refletindo um desespero profundo. Eu ouvi tudo. O pacto. Algo está se movendo nas sombras. Ele quer me levar. Não posso me casar. Não a menos que você ajude. A atmosfera eletrificada mudou e todos os olhares se concentraram nela. O que eu não sabia era que aquelas palavras desencadeariam uma tempestade ainda maior. Uma figura apareceu atrás dela, envolta em sombras. O rosto oculto, mas a presença era indiscutivelmente ameaçadora. Você não deveria ter vindo aqui, a figura sussurrou, o som ecoando de maneira sinistra. A noiva recuou, os olhos arregalados de terror. Lucas soltou um riso frio, observando tudo com um olhar que pulsava de satisfação. Viu? O pacto! Ele não é só um jogo, é uma promessa. E agora a colheita começou. O que Lucas dissera me atingiu como um soco no estômago. O que significava aquela colheita? Meu cérebro girava em torno da realidade que estava se desmoronando. Daniel, você não sabe o que está em jogo. Eu gritei, mas ele só parecia mais confuso. A mulher virou-se para nós, a angústia em seu rosto se transformando em uma resoluta determinação. O pacto não era apenas do seu avô. Ele envolve todos vocês. E Daniel, você já fez sua parte. O peso de suas palavras ecoou, e eu palpitei que alguma coisa profundamente errada estava se desenrolando diante de mim. Olhei para Lucas, meu corpo tenso com uma nova onda de choque. O que você sabe, Lucas? Minha voz tremia, enquanto 1000 perguntas formigavam na mente. O sorriso dele não era mais de compaixão. Era de um predador prestes a atacar. Você quer saber? Então ouça. Clara, tudo o que você acredita ser verdade é uma ilusão. O pacto não é apenas sobre casamento. É sobre sangue. Ele sorriu, e a tensão explodiu em mim como um fogo artificial. Não! Isso não é possível! Murmurei, enquanto o entendimento começava a se formar. O que Lucas estava insinuando mudava tudo. Assim, diante de uma verdade distorcida, a nuvem de incerteza se formou mais espessa. Precisava escolher meu lado e entender como esse horror se entrelaçava com a família. Mas antes que eu pudesse processar as palavras, a mulher gritou. Vocês têm que decidir. O tempo está acabando. E aquela frase aclamava como um sinal de que a tempestade estava apenas começando. O que faria agora? A pergunta arremessava-se na minha mente enquanto a nuvem de incerteza se tornava mais densa e sombria. O silêncio na sala pesava como uma nuvem feita de segredos e medos.
Daniel olhava para mim, nervoso, como se cada palavra que saísse de sua boca pudesse causar uma tempestade. Lucas, sempre calmo, sorria de um jeito que me dava arrepios. A verdade estava prestes a vir à tona, e eu podia sentir que nada seria como antes. No acordo? Que acordo é? Esse. A urgência na minha voz cortou o ar tenso. Daniel hesitou, seu olhar vagando em busca de uma saída. É complicado, Clara. A fraqueza em suas palavras fez meu estômago afundar. Lucas decidiu intervir novamente. Sabe, Clara, a verdade é que esses jogos não são novos. Seu irmão e eu temos um passado que você ainda não conhece. Ele não se casará porque é parte de algo muito maior. O tom de Lucas parecia afiado, como uma lâmina prestes a cortar. Antes que eu pudesse reagir, o telefone de Daniel tocou, ecoando na sala como um gongo horrendo. Ele hesitou em atender, mas a expressão de desespero tomou conta do seu rosto ao ver quem estava ligando. Não agora, murmurou, balançando a cabeça. Imediatamente atendeu, sua voz tremulando. Oi, o que você quer? Eu não conseguia ouvir a voz do outro lado, mas o rosto de Daniel se tornou um retrato da angústia. A conversa se desenrolava em murmúrios preocupados, enquanto eu e Lucas nos entreolhávamos, inquietos. A tensão mudava a cada palavra. Não, isso não pode ser verdade. A voz de Daniel se quebrou. Ele vacilou e a linha caiu. Olhei em seus olhos, buscando respostas. O que foi? Daniel, o que aconteceu? A urgência crescia dentro de mim. É a noiva. Ela desapareceu. Suas palavras explodiram como uma bomba. Um silêncio ensurdecedor tomou conta. Mas antes que eu pudesse processar tudo, o olhar de Lucas se iluminou. É isso, o pacto. Não era só um jogo. Havia mais em jogo. Você não percebe? Clara, seu irmão nunca deveria se casar. Não agora. Um frio percorreu minha espinha. Lucas não parava de aumentar a tensão. A cada segundo, a verdade parecia mais próxima, e eu estava prestes a desmoronar. Você está dizendo que isso está relacionado ao desaparecimento dela? A ideia de um mistério ainda mais profundo começou a me consumir. De repente, a porta da sala se abriu com um estrondo. Uma mulher entrou, ofegante, com os olhos arregalados. Era ela, a noiva, mas algo estava claramente errado. Seu vestido estava sujo, como se tivesse corrido por um campo, e a expressão em seu rosto era de puro pavor. Desculpem, eu não sabia onde, mas ir. Meu coração disparou. O que aconteceu? Perguntei. Ela olhou para cada um de nós, seu rosto pálido refletindo um desespero profundo. Eu ouvi tudo. O pacto. Algo está se movendo nas sombras. Ele quer me levar. Não posso me casar. Não a menos que você ajude. A atmosfera eletrificada mudou, e todos os olhares se concentraram nela. A figura que apareceu atrás dela, envolta em sombras. O rosto oculto, mas a presença era indiscutivelmente ameaçadora. Você não deveria ter vindo aqui. A figura sussurrou, o som ecoando de maneira sinistra. A noiva recuou, os olhos arregalados de terror. Lucas soltou um riso frio, observando tudo com um olhar que pulsava de satisfação. Viu? O pacto. Ele não é só um jogo, é uma promessa. E agora a colheita começou. O que Lucas dissera me atingiu como um soco no estômago. O que significava aquela colheita? Meu cérebro girava em torno da realidade que estava se desmoronando. Não, isso não é possível, murmurei, enquanto o entendimento começava a se formar. O que Lucas estava insinuando mudava tudo. Assim, diante de uma verdade distorcida, a nuvem de incerteza se formou mais espessa. Precisava escolher meu lado e entender como esse horror se entrelaçava com a família. Mas, antes que eu pudesse processar as palavras, a mulher gritou: Vocês têm que decidir. O tempo está acabando. Como se essas palavras tivessem o poder de dissolver a tensão. A figura sombria deu um passo à frente. E a sala pareceu tremer. Então a reviravolta aconteceu. A mulher, ela não era apenas a noiva, mas a chave para tudo. Eu a conhecia. Olhei bem nos seus olhos pálidos e reconheci a essência dela.
Era minha prima, Isabelle, que havia desaparecido há anos. A confusão e o choque me atingiram em cheio. Isabelle? Como você? A pergunta ficou presa na minha garganta. Lucas riu de forma debochada. Acha que a história que você conhece é toda a verdade? Isabelle estava aqui o tempo todo, dentro desse jogo. E agora ela é a peça final. A atmosfera se tornava insuportável. O passado, as brigas, os secretos da família, tudo confrontando a minha realidade. Isabelle olhou para mim, seu olhar implorando por ajuda. E compreensão. Clara, não é só um pacto para casar. É algo muito maior. Eles estão vindo por mim, e você precisa escolher, salvá-la ou perder tudo. O que você vai fazer? As palavras dela ecoaram na minha mente, pesadas e urgentes. O que eu faria? A pergunta repicava na minha mente enquanto a nuvem de incertezas se tornava mais densa e sombria. De repente, tudo estava em jogo, e eu precisava agir, e rápido. Até que ponto eu iria para proteger minha família e, mais importante, a mim mesma? A decisão pairava no ar, uma bomba prestes a explodir. O silêncio na sala pesava como uma nuvem feita de segredos e medos. Daniel olhava para mim, nervoso, como se cada palavra que saísse de sua boca pudesse causar uma tempestade. Lucas, sempre calmo, sorria de um jeito que me deixava arrepiada. A verdade estava prestes a vir à tona, e eu podia sentir que nada seria como antes. Isabelle? Como você? A incredulidade me deixava sem ar. A mulher diante de mim não era apenas uma noiva desesperada. Era minha prima, que pensei ter perdido para sempre. Clara, não há tempo. Algo está atrás de mim. E não é só o que você pensa. O pacto é mais complicado. Isabelle explicou, o olhar petrificado em temor. Meu coração disparava. O que ela queria dizer com isso? O que estava em jogo? Você precisa entender que não é só um casamento. Se eu me casar, algo terrível vai acontecer. Isabelle continuou, sua voz trêmula. Antes que eu pudesse questioná-la, Lucas deu um passo à frente, seus olhos brilhando com uma intensidade que me deixou enjoada. Você não percebe? O que quer dizer é que Isabelle não é uma noiva normal. Assim como o pacto, ela é uma peça do quebra-cabeça que todos nós ignoramos, disse Lucas. E o jeito como falava ecoava como se aqueles fossem segredos antigos demais para serem revelados. O ambiente tornou-se ainda mais denso. O que isso significa? Perguntei. Mas a resposta que veio me deixou em estado de choque. Clara, você e eu estamos conectados de uma maneira que não podemos compreender completamente. Revelou Isabelle, e cada palavra dela era como um soco no estômago. Você também faz parte disso. Você é a chave. Minhas pernas tremeram. A chave? Para o quê? A dúvida e o medo se entrelaçavam dentro de mim. Lucas fez uma pausa, e o silêncio era tão pesado que parecia cortável. Quando Isabelle desapareceu, ela não sumiu, e sua missão não é apenas escapar. É sobre a linhagem. A linhagem da sua família, Clara. Meu corpo estremeceu. Como assim? Eu não queria acreditar, mas havia uma sensação terrível de que todos os laços que conectavam minha família estavam prestes a desmoronar. Para quebrar o ciclo, para libertar sua família de um destino sombrio, você precisa decidir agora. Isabelle implorou, seus olhos cheios de desespero. Nesse momento, um barulho intenso interrompeu a tensão. A porta se abriu com um estrondo, revelando uma figura imponente. Eu mal conseguia processar quem era, mas a presença que se impôs na sala era palpável. Era minha mãe, e seu olhar estava fixo em Daniel, carregado de um peso que parecia insuportável. Clara, você não deveria estar aqui, ela gritou, a voz ecoando como se estivesse quebrando um feitiço. Está tudo terminado. Ninguém deve saber. Você não pode expor o que não deveria ser revelado. O choque foi como um furacão. Com aquelas palavras, percebi que a verdade estava mais longe do que imaginei. Meu irmão, meu pai, minha avó, todos estavam envolvidos em algo que ultrapassava o que eu podia entender. O pacto,
a linhagem, a caçada que Isabelle alegava. Tudo isso era afetado por algo que lhe escapava. Por fim, a mulher que outrora era noiva, agora parecia uma prisioneira de sua própria história. A sala estava prestes a explodir em gritos, em choques e verdades não ditas. O que você está escondendo, mãe? O que é tudo isso? A urgência na minha voz crescia a cada momento. Mas enquanto a tensão se acumulava entre nós, um lampejo de luz atrás de Isabelle chamou minha atenção. E antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, uma sombra começou a se formar, envolvendo a sala com uma escuridão palpável, desencadeando a verdadeira natureza dos segredos que todos estavam tão desesperados para proteger. Assim, no olhar de minha mãe, minha mente girou como uma tempestade. O que iria seguir? O que realmente estava em jogo? Como eu poderia decidir entre proteger a minha família ou desvendar a verdade que parecia pronta para desabar sobre nós? O tempo se esgotava e minha vida não seria mais a mesma. O silêncio na sala pesava como um manto escuro. A expressão horrorizada de Isabelle me atingiu como uma marretada. Enquanto a figura sombria ao fundo parecia crescer em poder e presença, alimentando a tensão. O olhar de minha mãe estava fixo em Daniel, e eu sabia que havia uma batalha interna acontecendo dentro dela. Você não deveria estar aqui, Isabelle. Isso vai destruir tudo. A voz da minha mãe. Tinha cheia de uma emoção que não conseguia entender. O choque era palpável. Todos estavam paralisados, enquanto eu tentava equilibrar a confusão e o medo que envolviam a sala. Diante da pressão crescente, Daniel começou a falar, mas as palavras saíam como incoerências. Isabelle, você não é o que parece. O pacto, ele é maior do que todos nós. O desespero em sua voz ecoava. O que mais eu não sabia? Eu podia sentir que uma verdade devastadora estava prestes a ser revelada. Como se a própria sala estivesse ofegante aguardando. Lucas observava tudo com um olhar satisfeito, como um espectador de uma tragédia. Olha, a verdade é simples. Isabelle sempre esteve no centro disso tudo. Não só o pacto, mas o que ele representa para cada um de nós. Sua voz era calmamente cortante, uma deceptiva suavidade em um mar de caos. What do you mean? A pergunta escapou da minha boca, a urgência tomando conta de mim. O que ele estava insinuando? A sombra na sala parecia estar em sintonia com uma tensão crua, filtrando a luz. E então, algo aconteceu. Um barulho estrondoso cortou o silêncio. A porta da sala foi arrombada e uma figura encapuzada entrou com um ar ameaçador, como se fosse um fantasma do passado. Vocês não conseguem escapar. A voz da figura soou rouca, como se várias vidas tivessem sido perdidas nas palavras. Algo dentro de mim gelou. O clima na sala tornou-se eletricamente carregado. Samira! Eu me surpreendi ao reconhecer o nome. Era uma antiga amiga de infância, uma das últimas pessoas que eu esperava ver ali. Sua presença era um choque, e o olhar que lançou a Isabelle tinha um peso de 1000 segredos. Você sabia que isso ia acontecer. Você a traiu. Você, Isabelle! Samira gritou, suas palavras cortantes como facas. O caos se instaurou. A sala encheu-se de gritos, olhos arregalados e gestos afobados. Traí-la? Eu nunca quis isso. Isabelle respondeu, a indignação transparecendo em cada sílaba. Mas o pânico começou a se espalhar. O que estava acontecendo? Por que Samira estava implicando Isabelle? A tensão crescia tão rapidamente que mal consegui respirar. Eu olhei para Lucas, que apenas observava a cena como se tudo estivesse conforme planejado. Você não tem ideia do que é a verdade, Clara, disse Samira, voltando-se para mim. Ela não está apenas fugindo do pacto. Ela fez um acordo impensável. As palavras dela impactaram como um golpe, e a revelação começou a se afunilar. O pacto não é somente algo que a sua família criou. É um legado de dor e há uma escolha a ser feita. E Isabelle é a chave que pode libertar todos nós ou condená-los para sempre. As informações, cada vez mais chocantes, me deixaram tonta. Não só Isabelle estava no centro dessa tempestade, mas eu também estava presa nesse jogo.
Qual era a verdade? A escolha de quem poderia viver ou quem deveria morrer. E assim, de repente, tudo ficou em suspenso. Olhei em volta, tentando reunir as peças. As tensões, a história da nossa família, os segredos que eu ainda não descobri. Tudo acontecendo diante dos meus olhos. Isabelle, com lágrimas nos olhos, virou-se para mim. Por favor, Clara, não podemos deixar isso acontecer. Você é a única que pode me ajudar. E com isso, tudo parou. As sombras pareciam dançar na parede, e a dúvida subiu como uma onda esmagadora. O que eu faria agora? O que realmente estava em jogo? Como eu poderia decidir o destino dela e o meu? O silêncio na sala pesava como um manto escuro. A expressão horrorizada de Isabelle me atingiu como uma marretada, enquanto a figura sombria ao fundo parecia crescer em poder e presença, alimentando a tensão. O olhar da minha mãe estava fixo em Daniel, e eu sabia que havia uma batalha interna acontecendo dentro dela. Você não deveria estar aqui, Isabelle. Isso vai destruir tudo. A voz da minha mãe tremia, cheia de uma emoção que não conseguia entender. Meu coração batia acelerado. O que estava acontecendo? O que poderiam estar escondendo de mim? Diante da pressão crescente, Daniel começou a falar, mas as palavras saíam como incoerências. Isabelle, você não é o que parece. O pacto, ele é maior do que todos nós. O desespero em sua voz ecoava, como se uma tempestade estivesse se formando. O que mais eu não sabia? Eu podia sentir que uma verdade devastadora estava prestes a ser revelada, como se a própria sala estivesse ofegante aguardando. Lucas observava tudo com um olhar satisfeito, como um espectador de uma tragédia. Olha, a verdade é simples. Isabelle sempre esteve no centro disso tudo. Não só o pacto, mas o que ele representa para cada um de nós. Sua voz era calmamente cortante, uma suavidade enganosa em meio ao caos. O que você quer dizer? A pergunta escapou da minha boca, enquanto tentava me manter focada. O que estava acontecendo? A sombra na sala parecia dançar, misturando-se com os nossos medos. E então, algo aconteceu. Um barulho estrondoso cortou o ar. A porta da sala foi arrombada e uma figura encapuzada entrou, emanando uma aura ameaçadora. Vocês não conseguem escapar. A voz parecia rouca, como se muito sofrimento estivesse em suas palavras. O pânico subiu como uma onda e a sala ficou tensa. Todos nós congelamos, sem saber o que fazer. Reconheci a silhueta. Era Samira, a antiga amiga de infância, mas algo estava claramente errado. Seu olhar lançava chamas enquanto ela olhava para Isabelle. Você sabia que isso ia acontecer. Você a traiu. Traiu a sua própria família. As palavras de Samira cortaram como uma faca. O caos se instaurou. Isabelle, a mulher que pensávamos estar em perigo, estava sendo acusada de traição? O que ela tinha feito? A verdade se desenrolava como um novelo, mas eu precisava de mais respostas. Eu nunca faria isso, Samira. Isabelle exclamou, sua voz cheia de desespero. Atenção! Subia e eu olhei para Daniel, tentando decifrar seu olhar. Mas ele parecia tão perdido quanto eu. Vocês não entendem. O pacto é um ciclo de dor, Samira continuou, sua voz intensificando a confusão. Isabelle não é apenas uma vítima. Ela teve escolhas e fez suas alianças. E agora ela pode arrastar todos vocês consigo. Cada palavra dela batia em mim como ondas de choque. As revelações estavam se acumulando. Lucas apenas observava, o prazer em seu olhar indicando que tudo fazia parte de um jogo que ele comandava. É tudo muito mais profundo do que imaginavam, não é? Isabelle, você sempre foi a chave. Agora sua escolha afetará a todos. O medo me consumiu. Eu não sabia em quem confiar. Isabelle era minha prima, mas e se ela estivesse envolvida em algo muito mais sombrio? O que você fez, Isabelle? Minha voz tremia, quase sufocada pelas emoções. Antes que ela pudesse responder, a figura encapuzada avançou,
Um movimento rápido como um golpe. Agarrou a mão de Isabelle e seu toque parecia pulsar com uma energia que fez a sala tremer. Chegou a hora de decidir. O que você vai fazer, Isabelle? O tempo acabou. Com isso, a atmosfera pareceu mudar. Um silêncio opressor assumiu o lugar das vozes. Sentia que tudo estava prestes a se quebrar. E uma única pergunta dominava meus pensamentos. Quem realmente era Isabelle? A luz que ela sempre representou estava agora envolta em trevas. E a tensão explodiu. O destino da nossa família estava em jogo. E eu precisava desesperadamente entender como poderia ajudar ou me proteger daquela espiral de horror que se aproximava. Até onde eu iria para descobrir a verdade? E, ao final, a quem eu realmente pertencia? O silêncio na sala pesava como um manto escuro. A expressão horrorizada de Isabelle me atingiu como uma marretada, enquanto a figura sombria ao fundo parecia crescer em poder e presença. O olhar da minha mãe estava fixo em Daniel, e eu sabia que havia uma batalha interna acontecendo dentro dela. Você não deveria estar aqui, Isabelle. Isso vai destruir tudo. A voz da minha mãe tremia, cheia de uma emoção que não conseguia entender. Meu coração batia acelerado. O que estava acontecendo? O que poderiam estar escondendo de mim? Diante da pressão crescente, Daniel começou a falar, mas as palavras saíam como incoerências. Isabelle, você não é o que parece. O pacto, ele é maior do que todos nós. O desespero em sua voz ecoava, como se uma tempestade estivesse se formando. O que mais eu não sabia? Eu podia sentir que uma verdade devastadora estava prestes a ser revelada, como se a própria sala estivesse ofegante aguardando. Lucas observava tudo com um olhar satisfeito, como um espectador de uma tragédia. Olha, a verdade é simples. Isabelle sempre esteve no centro disso tudo. Não só o pacto, mas o que ele representa para cada um de nós. Sua voz era calmamente cortante, uma suavidade enganosa em meio ao caos. O que você quer dizer? A pergunta escapou da minha boca enquanto tentava me manter focada. O que estava acontecendo? A sombra na sala parecia dançar, misturando-se com os nossos medos. E então, algo aconteceu. Um barulho estrondoso cortou o ar. A porta da sala foi arrombada e uma figura encapuzada entrou, emanando uma aura ameaçadora. Vocês não conseguem escapar. A voz parecia rouca, como se houvesse muito sofrimento em suas palavras. O pânico subiu como uma onda e a sala ficou tensa. Todos nós congelamos, sem saber o que fazer. Reconheci a silhueta. Era Samira, a antiga amiga de infância, mas algo estava claramente errado. Seu olhar lançava chamas, enquanto ela olhava para Isabelle. Você sabia que isso ia acontecer. Você a traiu. Traiu a sua própria família. As palavras de Samira cortaram como uma faca. O caos se instaurou. Isabelle, a mulher que pensávamos estar em perigo, estava sendo acusada de traição? O que ela tinha feito? A verdade se desenrolava como um novelo, mas eu precisava de mais respostas. Eu nunca faria isso, Samira! Isabelle exclamou, sua voz cheia de desespero. A tensão subia e eu olhei para Daniel, tentando decifrar seu olhar. Mas ele parecia tão perdido quanto eu. Vocês não entendem. O pacto é um ciclo de dor, Samira continuou, sua voz intensificando a confusão. Isabelle não é apenas uma vítima. Ela teve escolhas e fez suas alianças. E agora ela pode arrastar todos vocês consigo. Cada palavra dela batia em mim como ondas de choque. As revelações estavam se acumulando. Lucas apenas observava, o prazer em seu olhar indicando que tudo fazia parte de um jogo que ele comandava. É tudo muito mais profundo do que imaginavam, não é? Isabelle, você sempre foi a chave. Agora, sua escolha afetará a todos. O medo me consumiu. Eu não sabia em quem confiar. Isabelle era minha prima, mas e se ela estivesse envolvida em algo muito mais sombrio? O que você fez, Isabelle? Minha voz tremia.
quase sufocada pelas emoções. Antes que ela pudesse responder, a figura encapuzada avançou. Um movimento rápido como um golpe. Agarrou a mão de Isabelle, e seu toque parecia pulsar com uma energia que fez a sala tremer. Chegou a hora de decidir. O que você vai fazer, Isabelle? O tempo acabou. Com isso, a atmosfera parecia mudar. Um silêncio opressor assumiu o lugar das vozes. Eu sentia que tudo está prestes a se quebrar. E uma única pergunta dominava meus pensamentos. Quem realmente era Isabelle? A luz que ela sempre representou estava agora envolta em trevas. E a tensão explodiu. O destino da nossa família estava em jogo. E eu precisava desesperadamente entender como poderia ajudar ou me proteger daquela espiral de horror que se aproximava. E então, no momento mais intenso da cena, Isabelle virou-se para mim, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. Clara, você precisa saber, eu não sou quem você pensa que sou! As palavras dela quebraram o ar carregado e na fração de segundo que se seguiu, o chão sob meus pés pareceu se desvanecer. Como assim? O que você está dizendo? Gritei, a incredulidade pressionando minha garganta. O olhar de Isabelle estava inabalável e eu sentia que estávamos à beira de um abismo. A revelação estava prestes a ser lançada. Eu sou a última. Ela hesitou, as palavras ardendo de dor. A última descendente de uma linhagem que sempre foi escolhida para ser sacrifício. O pacto não é algo que eu posso quebrar sozinha. E se eu me casar, algo terrível irá acontecer. Eles virão por mim e então por todos vocês. O impacto das palavras transformou meu mundo em um turbilhão. O pânico tomou conta do ambiente. E todos nós nos entreolhamos com medo. O que isso significava? O que realmente estava em jogo? Mais uma vez, a figura encapuzada se aproximou, e novamente uma onda de energia pulsou pela sala. Você se esqueceu da sua verdadeira natureza, Isabelle. Você não é uma vítima. Você é a chave. E com essas palavras, o medo e a dúvida cresceram, enredando nossos destinos em algo muito maior do que podíamos imaginar. A sala estava se tornando um campo de batalha entre escolha e destino. O que eu faria agora? A pergunta pairava no ar, como uma sombra, enquanto tudo ao nosso redor se desmoronava. O ar estava pesado, quase irrespirável. A tensão à frente de mim era palpável. Isabelle estava presa entre a escolha de salvar a si mesma ou sacrificar os que amava. O olhar dela, uma mistura de medo e determinação, refletia o que estava em jogo. Clara, você precisa entender, ela começou, sua voz quase um sussurro. O que eu sou não é suficiente. O pacto, ele não é apenas uma maldição. Ele está ligado a todos nós. O desespero brotava enquanto ela falava. Eu mal conseguia processar as suas palavras. Como isso tudo era possível? Como havíamos chegado até aqui? Do outro lado, a figura encapuzada parecia faminta, sedenta por qualquer fraqueza. O clima na sala mudou, como se as sombras tivessem se movido, preparando-se para o ataque. Eu não vou deixar que você continue. Com isso, Isabelle, a voz da minha mãe cortou a tensão como um punhal. Você não entende, mãe. Eles não vão parar até conseguir o que querem. Isabelle implorou, um brilho de desespero nos olhos. O medo era contagiante e eu sentia meu coração acelerar. Essa era a hora. Precisávamos decidir. Uma escolha que poderia alterar o curso das nossas vidas. Chega, gritei, a voz saindo como um grito da raiva e da frustração. Não é assim que vamos resolver isso. Todos pararam e olharam para mim. A análise de meus gritos fez cada um refletir. Precisamos unir forças, não brigar entre nós. Lucas, o manipulador, estava pronto para explodir, mas eu não deixaria. Se esse pacto existe, então podemos quebrá-lo. Nós somos mais fortes do que eles pensam. Precisamos agir juntos. A atmosfera estava pesada com medo, mas a determinação estava começando a se infiltrar. Do lado de fora, o vento uivava, como se a tempestade estivesse prestes a se desatar. As revelações estavam empilhadas como cartas de um baralho prestes a desmoronar. Samira, ainda ali, assistia com um olhar de esgotamento,
mas já não estava tão consumida pela raiva. Se vocês têm uma chance, precisam se unir e quebrarem esse ciclo. O poder vem da verdade. Isabelle assentiu lentamente, percebendo o peso das palavras de Samira. A verdade, talvez isso seja o que precisamos. Os olhares se cruzaram. Me aproximei de Isabelle, segurando suas mãos. Você não está sozinha. Não vamos deixar que eles destruiçam nossos laços. Precisamos lutar juntos, por nós. A calorosa expectativa cresceu na sala. Então, a figura negra começou a se agitar, tornando a sala mais fria e inquieta. Vocês não têm ideia do que estão invocando. Sua voz ecoou, cheia de perigo. Mas, envelopados pelo poder da união, nós conseguimos. A verdade tinha uma força que cortava a escuridão. Agora, Isabelle, seja a chave, minha voz clamou. E com isso, uma luz começou a despontar entre as sombras, pulsando com força. Um feixe de energia irradiou, e tudo na sala começou a se iluminar. O recuo da sombra foi quase imediato. Gritos ecoavam enquanto o espectro ameaçador se contorcia e desaparecia. O alívio tomou conta de nós. Mas não podia durar. Estava apenas começando. Poderíamos ter vencido essa batalha, mas a guerra ainda não tinha terminado. Você vai ter que enfrentar o que está por vir. Isabelle disse, a determinação em sua voz agora mais forte do que nunca. Mas prometo que não irei desistir de vocês. Nós vamos explorar essa conexão ancestral. Juntos. As portas se fecharam de repente, deixando-me com um frio na espinha. O que esperar a seguir? Um novo ciclo começava. E nós éramos parte dele. Algumas coisas nunca mudam, e neste contexto havia agora um avanço. Então, antes que eu pudesse digerir tudo, Daniel disse, essa é a nossa chance de descobrir o que realmente somos. Não deixaremos que a história nos defina. Vamos! Escrevê-la juntos, e assim, a tensão foi substituída por uma esperança cautelosa. O som da tempestade agora não era apenas sobre o desespero, mas sobre novas possibilidades. Se você achou essa história intensa, cheia de reviravoltas e emoção, então não esqueça de se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, porque somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.